É isso aí. E a Cristina vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Capítulo 139. Há quem cultive a verdade, tornando-a arma para agredir os outros. A verdade, porém, reflete luz mirífica, aclaradora de incógnitas, que jamais fere ou aflige. É como o pão, que deve ser ingerido sem exagero, ou como linfa, que merece ser sorvida na quantidade exata. À medida que nutre e sacia, acalma e felicita, enriquecendo de compreensão e afabilidade aquele que a penetra. Jamais apliques com dureza, qual se fosse uma arma para destruir os outros, pois que, assim tornada, perde a finalidade precípua, que é a de libertar. Boa palestra a todos. Jesus, amoroso Mestre, amigo, consolador, que nos abençoe e acolhe nesta tarde de hoje, lhe pedimos que nos envolva em seu manto, como também pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora querida e amorosa, que envolva com a sua inspiração e carinho o nosso amigo querido Alberto Rosa, nos estudos que ele nos traz na tarde de hoje, graças a Deus. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos na sua casa, ocupando o nosso tempo de forma útil para juntos estudarmos um pouco mais do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Registra a poetisa baiana Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, através das mãos de Divaldo Franco, que Jericó era um oásis, que seus campos eram bordados de flores coloridas, seus caminhos eram sombreados por sicômoros, romãzeiras, amendoeiras, lugar de fragrâncias. O entardecer em Jericó, nos conta Amélia Rodrigues, as rosas exalavam o perfume espalhados por todos os lugares. Então Jericó se caracterizava por ser um lugar de fragrâncias, um lugar com uma localização privilegiada, próximo ao Rio Jordão, caminho quase que obrigatório para quem vinha da Galileia para Jerusalém, fartas fontes e córregos, um lugar de temperatura sempre amena, pois no verão as lufadas do Jordão amenizavam a temperatura, no inverno as montanhas do oeste barravam os ventos gelados. E assim Amélia Rodrigues vai nos encantando, apresentando-nos Jericó, para depois dizer-nos que ali Jesus mantivera contatos comovedores, alguns registrados pelos evangelistas, certamente que muitos outros não. Mas ela nos diz que todos aqueles que encontraram Jesus pelo caminho nunca mais eram as mesmas pessoas, porque eram tocadas na sua sensibilidade. E assim, numa certa tarde, conforme registrarão os evangelistas Marcos, Mateus e Lucas,
especificamente Marcos vai registrar, no capítulo 10, versículos 46 até o 52, Jesus saía de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, como sempre, que o acompanhava. Estava sentado à beira do caminho Bartimeu, o filho de Timeu, pois que o prefixo Bar significa filho de. Bartimeu, portanto, é o filho de Timeu, como Bar-Jonas seria o filho de Jonas. Bartimeu, cego e mendigo, conforme registra Marcos, sentado à beira do caminho. E quando ele toma conhecimento que é Jesus que está passando, ele grita a plenos pulmões: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas Jesus nada faz, continua caminhando. E os homens recriminam Bartimeu, dizendo-lhe, cale a sua boca, não atrapalhe. Mas Bartimeu não se intimida, grita ainda mais alto por segunda vez: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus para. E diz para os homens: tragam ele até aqui. E aí os homens mudam de postura. Vão até Bartimeu, batem nas suas costas e dizem: vamos, coragem, ele lhe chama, tenha confiança. Mas Bartimeu também não se incomoda com a hipocrisia. Alija-se da sua capa e um só salto está à frente de Jesus. Jesus então fala com a sua voz doce e serena, perguntando-lhe: que queres que eu te faça? E Bartimeu imediatamente responde: Rabone, que eu veja de novo. Jesus então toca os seus olhos. Bartimeu volta a enxergar imediatamente. E Jesus lhe diz: a tua fé te salvou. E continua caminhando. E Bartimeu entra no meio da multidão e segue o Cristo. Essa é a passagem escolhida para a nossa reflexão da tarde de hoje. A cura do cego Bartimeu. Certamente já ouvimos essa passagem muitas vezes, mas talvez não tenhamos ainda atentado para as preciosas lições que ela nos traz. Porque tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, cada palavra que ele disse, tem muita importância e precisa ser analisado por nós milênios depois. Então, o nosso objetivo ao trazermos esta passagem é primeiro entendermos a passagem, as eventuais diferenças entre os evangelistas, já que, além de Marcos, Mateus também vai narrar, no capítulo 20 do seu evangelho, versículos 29 até o 34, e Lucas também vai narrar no capítulo 18 do seu evangelho, versículos 36 até o 43. E há algumas pequenas divergências, e aí vamos tentar entendê-las com o auxílio dos grandes estudiosos. Mas, além disso, além de entendermos a passagem em seus detalhes, vamos procurar perceber a essência espiritual, ou seja, o simbolismo que essa passagem traz, quando nós a trazemos para os nossos dias. Ah, mas isso tem alguma coisa a ver com a gente? Jesus foi lá e curou o cego e acabou. Não, não acabou. Tem muita coisa para a gente perceber simbolicamente, como essência espiritual nesta passagem. E, além disso, um terceiro objetivo é nós percebermos a forma como Cristo se relacionava com as pessoas. Porque nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas. Nós fomos criados por Deus para chegarmos à perfeição. E para tal,
ele nos coloca em contato com as outras pessoas, onde nós vamos trocando valores e convicções. Mas será que nós nos utilizamos de uma boa técnica pedagógica para estarmos em contato com o outro? Às vezes aquele outro em que a gente quer educar, ou às vezes aquele outro que está nos educando, porque na nossa relação social, ora nós somos educadores, ora nós somos educandos. Então é muito importante a gente perceber a forma como Jesus lidava com o outro, porque em muitas passagens nós vamos perceber as mesmas características. Então, isso significa que ele tinha uma metodologia para lidar conosco. Mateus e Marcos vão narrar que Jesus saía de Jericó. Já Lucas vai dizer que Jesus entrava em Jericó. Um detalhe que aparentemente não tem muita importância, mas já que os estudiosos nos explicam, né, vamos aprender com eles. E aí estamos falando principalmente de Carlos Torres Pastorino e também de Amélia Rodrigues, que vem nos trazer essas explicações. Em verdade, existiu uma outra Jericó, datada de 7.000 anos antes de Cristo. Uma cidade cercada de altas muralhas, que foi palco da lenda de Josué, quando, conduzindo o povo israelita, derrubou as muralhas de Jericó com o som das trombetas. E esta cidade foi destruída completamente, conforme tanto Pastorino quanto Amélia Rodrigues vão nos dizer, e foi soterrada. Mas Herodes, o Grande, dada a geografia privilegiada daquela região, construiu um pouco mais ao sul uma outra cidade que ele também chamou de Jericó. E agora, recentemente, 1908 e 1910, foram encontradas em escavações as ruínas da Jericó antiga. Então, o Pastorino conclui dizendo, ora, para Mateus e para Marcos, israelitas, eles estavam se referindo a Jericó antiga, aquela Jericó que estava soterrada. Já Lucas, grego, se referia a Jericó nova. Então, ele saía da Jericó antiga e caminhava para Jericó nova, e a aparente contradição está resolvida. Uma outra contradição que notamos é que Marcos e Lucas vão dizer que tinha um cego à beira do caminho, cego e mendigo. Já Mateus vai dizer que eram 2 cegos. Afinal, era um cego ou eram 2? Também um detalhe que não vai fazer muita diferença, mas se temos as explicações, vamos a elas. Pastorino vai nos lembrar que Mateus foi o único que estava presente à cena. Marcos escreveu o seu evangelho com base naquilo que Pedro lhe contou. Lucas escreveu o seu evangelho com base na tradição oral, naquilo que Maria, naquilo que Paulo lhe contou. E Mateus, estando presente, foi o único que percebeu realmente que tinham 2 cegos. Mas apenas um se destacou, um chamou a atenção. E quem ia contar um para o outro, contava apenas a respeito deste cego. Mas Mateus, que estava presente, percebeu que tinham 2 cegos. O simbolismo dessa passagem é bastante interessante. Vamos revê-la. Percebam que o cego grita por socorro. E Jesus não ouve? Por que Jesus não atendeu na primeira vez? Ele não ouviu? Dificilmente. Ele ouviu. E ele já fez assim com a mulher cananeia, ele já fez assim em várias outras passagens. Tem alguma coisa para a gente pensar.
E depois que ele grita por segunda vez, que ele demonstra a sua vontade, a sua confiança, ele chama o cego à sua frente e ele pergunta o que o cego queria. Mas, Senhor, o homem está cego, está pedindo compaixão, está na beira do caminho. E o Senhor pergunta o que ele quer? É óbvio que ele quer ser curado. Mas será que Jesus faria uma pergunta óbvia? Ou tem coisa aí que a gente precisa pensar? E o que fizeram os homens? Num primeiro momento, criticaram ele por estar pedindo socorro. Porque os cegos, os estropiados, de uma maneira geral, naquela época, eram pessoas desprezadas, escórias da sociedade, que só tinham como solução mendigar para poder sobreviver. Então, os homens, no seu orgulho, na sua vaidade, no seu egoísmo, eles fazem o quê? Cala a boca, não atrapalha. E Jesus, deixando ele pedir por segunda vez, o chama, o cura e diz para ele que a fé dele foi que o salvou. E ele falou isso para muita gente. E fez o que depois que curou? Chamou ele, agora você me segue? Foi embora. Amélia Rodrigues diz que quando Bartimeu começou a tomar ciência de si, que ele estava enxergando, porque começou a se deslumbrar com as coisas que ele estava vendo, com as cores, e ele então pensa em agradecer, Jesus já estava longe. Jesus não esperou por ele para agradecer. E ele decidiu seguir Jesus. Não foi Jesus que falou para ele, vem comigo, eu te curei, agora você me acompanha. Não foi assim. Então, Jesus deu a ele a liberdade para ele fazer o que ele bem entendesse. Ora, e quando a gente traz isso para os nossos dias, a Amélia Rodrigues vai dizer que Jericó é o mundo hoje. Nós estamos numa grande Jericó. E a nossa cegueira é a cegueira espiritual. Este é o simbolismo, porque nós ainda não enxergamos os verdadeiros valores da vida. Nós ainda enxergamos apenas aquilo que é matéria. Nós ainda não percebemos o verdadeiro objetivo da vida, ainda não colocamos as nossas forças direcionadas para atingirmos o verdadeiro objetivo da vida. Então, nós temos uma cegueira, sim, espiritual, e estamos aqui nos tratando. Exatamente o que estamos fazendo aqui hoje, todos nós. Estamos nos tratando. E ela vai dizer, e Pastorino também, que o Cristo passa por nós todos os dias. Nós não estamos enxergando, porque somos cegos, mas os benfeitores espirituais, aqueles que nos tutelam, aqueles que nos acolhem, eles estão dizendo para nós, olha, Jesus está passando aí. E a gente precisa despertar. Esse é o simbolismo. E há homens que vêm dizer para nós, cale a tua boca, não atrapalhe. Quem são esses homens no simbolismo do dia de hoje? São as ocupações materiais, são as futilidades, são as emoções descontroladas, a tristeza, a depressão. São as questões que nós nos deixamos envolver e nos distraímos. E ele está passando aqui na nossa frente, todos os dias, através da doutrina espírita. E nós precisamos, a exemplo de Bartimeu, pedir que ele nos socorra. Então, esse é o simbolismo que a passagem vai trazer. A cura de Bartimeu foi uma cura física que se deu em pouquíssimos minutos, talvez 2 minutos. A nossa cura é uma cura definitiva, porque é a cura espiritual. E essa cura, ela levará milênios, como está levando, como nós estamos lutando contra a nossa cegueira. Mas é ponto para nós pensarmos que é importante nós
aproveitarmos os momentos que Jesus está passando à nossa frente. E os nossos olhos não estão vendo, mas os bons espíritos estão nos dizendo: olha, está aqui Jesus. Então, não nos deixarmos levar pelas futilidades. Observarmos como estamos ocupando o nosso tempo. Não fazemos como lá na parábola das bodas, que Jesus contou, né? Que quando foram chamar os convidados, um foi para a sua casa de campo, outro foi cuidar dos seus negócios, e ninguém veio para a festa de bodas. O convite estava feito e ninguém foi, né? Então, é esse o simbolismo que a passagem nos traz. O ponto que consideramos mais relevante, esse terceiro ponto, que é nós compreendermos como Jesus agia nas suas relações. Já encaminhamos alguma coisa na nossa fala, mas vamos agora detalhar o porquê de cada frase do Cristo. Percebam que na primeira vez, quando ele não atende testando aquele homem, para perceber exatamente qual é a sua vontade, o seu querer. Porque às vezes a nossa vontade, ela não tem a força suficiente de nós lutarmos por aquilo que a gente quer. Às vezes nós temos desejos, mas não temos vontade, porque a vontade nos mobiliza, né? A vontade é quando o nosso desejo se realiza. Por isso ele, a primeira vez, ele testa aquele homem, como fez exatamente a mesma coisa com a cananeia. Leiam lá a passagem da mulher cananeia, vocês vão ver exatamente Jesus fazendo a mesma coisa. Então não é à toa. Ele já está testando aquela pessoa, observando a vontade daquela pessoa. E quando o cego chega à sua frente, ele vai perguntar o que ele quer, por mais que pareça óbvio. Mas Jesus sempre fazia isso nas suas relações. Levava o outro a uma introspecção. Levava o outro a uma autoavaliação. Imaginem Jesus chegar à nossa frente e perguntar: o que você quer? E aí? A gente quer tanta coisa que eu não sei se a gente vai acertar na nossa escolha. E Bartimeu não pensa, é imediata a sua resposta: mestre, que eu veja de novo. Porque ele não era cego de nascença. Então ele pede para ver, ele pede para curar, e é o que exatamente nós precisamos também pedir, a cura da nossa cegueira espiritual. Mas é claro que tudo isso é simbólico, e não vai ser ninguém estendendo as mãos sobre nós que nós ficaremos curados. Essa cura é uma cura que exige muito trabalho, muito empenho, muito estudo, muita dedicação, diariamente, para que a gente possa ir, pouco a pouco, se curando com o amparo dos benfeitores, mas temos que fazer a nossa parte. Então, ele sempre levava o outro a pensar, a expressar a sua vontade, a pensar no que ele queria. E isso nos fez encontrar no Livro dos Médiuns um trecho de Kardec muito interessante, que se encaixa no capítulo 23, item 254, questão de número 3. Kardec diz assim: não basta que um doente diga ao seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então vejam que Jesus, ele coloca essa situação para que Bartimeu pudesse se expressar. Ele fez isso, por exemplo, quando Salomé, a mulher de Zebedeu, vai até ele pedir que intercedesse pelos seus filhos Tiago e João, que um se sente à sua direita e outro se sente à sua esquerda no reino dos céus, pedindo que eles tivessem uma posição privilegiada. E Jesus faz o quê?
Jesus pergunta. Olha o carinho que ele nos trata. Porque quando nos fazem uma pergunta óbvia, né? Como é que a gente age? Vamos só pensar, não precisa falar. Mas quando faz um pedido absurdo, né? O carinho que ele devolve. E ele pergunta assim, mas vocês acham que vocês têm condições de beber no cálice que eu hei de beber? Aí Tiago e João, na infantilidade espiritual deles, respondem sim, sim, sim. E aí depois Jesus ensina e diz, mas isso não sou eu quem resolve, é o Pai que está no céu. Então vejam que ele sempre dialogava. O diálogo é uma característica marcante dos contatos de Jesus com o povo. Ele buscava o diálogo, buscava fazer com que as pessoas se vissem, se olhassem, se conhecessem. E esse fato faz com que a pessoa assuma o seu projeto pessoal. Porque ninguém vai poder fazer pelo outro. Essa é a questão quando ele chama a uma autoavaliação, né? Para que as pessoas se vejam. O que é que eu quero? Imaginem só como a gente deve confundir os benfeitores com os nossos pedidos. Porque uma coisa é a gente querer, outra coisa é a gente saber. Às vezes a gente sabe o que deveríamos querer, mas ainda não queremos. E por isso que a gente não conquista. Então ele está perguntando, o que você quer? Vejam que, às vezes a gente pede para os benfeitores, Senhor, me dê paz. Mas aí a gente chega lá fora e a gente age completamente diferente de quem quer ter paz. Então a gente não quer a paz. Esse é o fato. Senhor, me dê saúde. E depois a gente age de forma a prejudicar a nossa saúde, com crises de cólera, com impaciências. Então, nós não queremos saúde. Por isso que o Cristo pergunta. E vejam só, nas nossas relações, como é que nós agimos? Será que nós deixamos o outro dizer o que ele quer? Porque seria de bom alvitre que nós seguíssemos a metodologia do Cristo ao nos relacionarmos com o outro, principalmente aqueles que a gente tem responsabilidade de educar. Mas será que a gente deixa o outro expressar o que ele quer? Ou a gente já sabe de tudo? Ou a gente já tem todos os nossos conceitos formados a respeito das pessoas? E não damos oportunidade delas se expressarem, delas se autoconhecerem. Porque às vezes quando uma pessoa vai dizer o que ela quer, nem ela mesma sabe o que quer. Então ela vai organizar as suas ideias ao falar. Se você não deixa ela falar, ela nunca vai conseguir entender o que ela quer. Quantas vezes no atendimento fraterno, a pessoa chega e ela fala, daqui a pouco ela chega à conclusão que não precisa nem ouvir mais nada, porque ela mesma já entendeu o que ela precisava, porque ela não teve a oportunidade de expressar as suas aflições com ninguém. Então o atendente pode ficar mudo e fez um ótimo atendimento. Então vejam como é importante a gente deixar o outro se expressar. Por mais que eu ache que eu já sei o que ele vai falar. Bom, é o caso de Bartimeu. O que Bartimeu ia querer? Jesus? Claro que ele sabia. Mas ele deu a oportunidade dele se expressar, dele organizar suas ideias. E também nós precisamos nos ver no outro lado do diálogo. É quando nós precisamos expressar o que nós queremos. Então, há duas pontas nesse diálogo.
quando nós nos colocamos na ponta em que precisamos deixar o outro se expressar, né? E quando nós estamos na outra ponta em que precisamos saber o que queremos quando alguém pede que nós nos expressemos. E para tal, a gente precisa conhecer a vida, conhecer de fato o que nós estamos fazendo aqui. Porque senão a gente vai pedir questões fúteis, que passam. Então, somente quando a gente conhece os ensinos do Cristo, sob a ótica espírita, a gente vai conseguir, de fato, entender o que é a vida, o nosso papel, o que estamos fazendo aqui. O que a gente precisa fazer? Eu vou acordar, tomar banho, escovar o dente, tomar café, trabalhar, voltar, jantar, dormir, acordar, é só isso? Tem muito mais para se fazer. É pensar quem eu sou, o que faço aqui, qual o meu papel no mundo, quem sou eu, do que eu gosto, quais são as minhas inclinações boas, quais são as minhas inclinações más. Eu preciso me conhecer. Então, somente quando a gente responde a esta pergunta, a gente vai conseguir se conhecer. Observem que Jesus, após curar Bartimeu, ele vai dizer para ele: a tua fé te salvou. Esse é um outro ponto de extrema importância no diálogo entre o educador e o educando. Porque Jesus destaca um ponto forte dele. Jesus eleva a autoestima daquele a quem ele estava educando ou curando. Primeiro que a confiança, de fato, vai ajudar muito a realizar qualquer coisa. Os benfeitores vão falar isso no Evangelho várias vezes, que o homem tem condições de fazer coisas que ele nem imagina, se ele tiver confiança. Então, a gente percebe que a fé ou a confiança, ela de fato, ela é uma alavanca que vai ajudar, mas que principalmente Jesus estava destacando um ponto forte de Bartimeu. Porque se ele estava ali à beira do caminho, se ele gritou uma vez, e o Cristo fez que não ouviu, e ele grita a segunda vez, é porque ele confiava. Então a tua fé te salvou. Lembra da passagem da mulher hemorroísa, que Jesus apenas é tocado, então é a confiança que vai aspirar, como Kardec vai dizer, os fluidos. Mas principalmente Jesus eleva a autoestima, e ele fez isso muitas vezes. Em muitos encontros ele fez isso. Ele eleva sempre a autoestima, ele trava uma relação de amor, de afeto, de compaixão, de companheirismo. Ele trata as pessoas com amor, por mais que as pessoas fossem as maiores criminosas do mundo, não tem problema para ele. Se ele quer ensinar, ele precisa tratar com amor. Se não tratar com amor, não terá sucesso no processo educativo. E às vezes a gente está se relacionando com alguém que precisamos educar, que amamos, mas não expressamos este amor. Não vemos os pontos positivos da pessoa. Porque todo mundo tem pontos positivos e pontos negativos, espinhos e flores. Mas num comportamento imaturo da nossa parte, a gente só fala nos espinhos. Em nenhum momento a gente destaca a flor que cada um tem. E aí como é que você quer que aquele educando siga o que você está falando? Ele vai te odiar. Porque você só fala mal dele. Só destaca os pontos negativos, que podem ser verdadeiros. Mas é preciso, em algum momento, destacar o que ele tem de bom. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, o reino dos céus está dentro de vós. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Olha, Jesus colocando a gente lá em cima. Eu sou o sal da terra.
Eu sou a luz do mundo. Olha, então eu sou alguma coisa. Espera aí, deixa eu entender isso. Então, quando o educando se sente amado, ele se estimula no processo educativo. Ele se estimula a seguir aquela liderança. Porque aquela liderança ele ama. Por mais que, em alguns momentos, virá o ensino, em alguns momentos virá a cobrança, mas é preciso ter algum momento de elevar a autoestima do educando, de mostrar para ele que nós amamos ele. Porque se nós quisermos agir com rigor o tempo todo, e pior, a gente faz isso com boa vontade, com boa intenção, mas não resolve o problema. Vai dizer o Espírito de José lá no Evangelho, capítulo 10, o rigor irrita, afasta. Se você trata alguém com rigor sempre, esse alguém não quer te ver nem pintado de ouro. Há momentos de rigor? Sim. Mas é preciso que esses momentos sejam intercalados com momento de amor, de afeto, para que você consiga conquistar aquele ouvido, porque senão ele não vai te ouvir. Ele já vai ter um preconceito de que você só fala dele coisas ruins. Ele não quer mais papo contigo. Ele vai procurar alguém lá fora para conversar, porque dentro de casa não está bom. Então vejam como Jesus nos dá uma aula de pedagogia divina quando ele se relaciona com os outros. E finalmente, vimos 2 pontos na pedagogia dele. Primeiro, que ele queria a participação ativa. Ele perguntava o que queria, ele dialogava. O segundo é o ponto do amor, da relação com afeto. E o terceiro ponto é que ele dava liberdade para as pessoas escolherem o que quisessem fazer. Ele não exigia nada. Ele não fazia nenhuma barganha. Ele cura Bartimeu e, segue o caminho dele. Bartimeu não tem nem tempo de agradecer, vai dizer Amélia Rodrigues. Porque ele fica um pouco zonzo vendo as cores, até ele ver o que estava acontecendo, entrar no prumo. Jesus já estava longe, então ele decide seguir Jesus. E nas nossas relações, nós precisamos dar liberdade para as pessoas fazerem as suas escolhas. É claro que tudo isso tem que ser encarado dentro de uma lógica de um bom senso, né? Evidentemente que existem momentos em que você não vai poder dar liberdade. Uma criança de 3 anos quer botar a mão no fogo, você não vai deixar, é diferente. Então vamos encarar isso aqui com bom senso. Porque a gente não dá liberdade nunca, a gente saber o que o outro quer sempre, a gente exigir que o outro faça o que a gente quer, a gente exigir que o outro seja uma pessoa para nos atender às nossas vontades, fica uma convivência insuportável. Essa é a questão. Por mais que você ame, e volto a falar, às vezes nós estamos cheios de boas intenções, mas não temos resultado no nosso processo educativo, porque há momentos em que é preciso respeitar a escolha, até para que a pessoa possa errar e aprender com seu erro. Porque senão nós viramos codependentes, podemos dizer assim, naquela questão que a pessoa tem. Nós não deixamos, você vai assumir a responsabilidade pelos seus atos. Então é preciso dar liberdade, Jesus dava. E ninguém vai conseguir obrigar o outro a ser bom, gente. Ninguém vai conseguir. O outro só vai ser bom quando ele quiser. Quando ele entender, agora eu quero. Aí ele vai ser bom.
Então não adianta nós forçarmos barra. Nós precisamos sim aproveitar momentos adequados para passar nossos valores, nossas convicções. E Jesus fazia isso. Ele passava os valores. Aqui nós estamos tratando de uma cura, mas há outros momentos em que ele ensina. Né? Então, após ele ensinar, ele deixava o outro escolher o que ele quisesse fazer. Olha, tem isso e tem isso, você precisa fazer assim. E depois, se ele vai fazer o que o Cristo falou ou não, ele não quer saber. Ele dava liberdade para a pessoa. Ele identificava a necessidade, ele estimulava a vontade e ele orientava. E ponto final. E aí, agora, a pessoa vai fazer aquilo que acha que deve. Então, nós resumimos nesses 3 pontos a forma como Jesus lidava com o outro, né? O diálogo, o amor e a liberdade. E se nós formos pegar os muitos livros dos grandes pedagogos da humanidade, eles vão falar exatamente isso. Num processo educativo formal, na escola, se você quer atingir um bom resultado com seu aluno, use do diálogo, tenha amor e dê liberdade. Eles vão falar, alguns sabendo que esta era a pedagogia de Jesus, outros talvez nem sabendo que esta era a pedagogia do Cristo. O Cristo, ele fazia com que as pessoas se movimentassem, que as pessoas tivessem uma postura ativa e não passiva. E é o que nós precisamos fazer. Nos movimentarmos, irmos em busca de soluções para as nossas vidas. Porque os benfeitores nos apresentam caminhos, mas deixam-nos à vontade para fazermos as nossas escolhas. Então é preciso que a gente se levante e ande, a exemplo do que fez aquele estropiado da Porta Formosa, conforme a narrativa do espírito Aníbal Silas, na obra A Luz do Consolador, através das mãos de Ivone do Amaral Pereira. No último capítulo do livro, Depois do Calvário, Aníbal Silas vai nos contar que Lucas, ao escrever em Atos dos Apóstolos esta passagem, no capítulo 3, versículos 1 até o 10, ele não declinou o nome daquele estropiado. E ele passa então a chamá-lo de O Pobrezinho. E Aníbal conta que o pobrezinho nascera estropiado, nascera na miséria. Quando criança, não podia brincar com seus amiguinhos, porque as suas pernas mirradas não o permitiam. Fez-se homem, não podia trabalhar, e só lhe restou, então, um destino, esmolar, para poder satisfazer as suas necessidades mínimas. E passou, então, a habitar a Porta Formosa, uma das muitas portas que dava num grande pátio do Templo de Jerusalém. Mas o pobrezinho ouviu falar que existia um jovem que estava impondo as suas mãos protetoras e generosas e fazendo os cegos enxergarem, os paralíticos andarem, os coxos se levantarem, os leprosos se limparem, os loucos recuperarem a razão e até os mortos ressuscitarem. Chamava-se Jesus de Nazaré. E o pobrezinho, então, decidiu buscar este homem, este jovem, porque ele queria ser curado para poder viver uma vida digna, poder trabalhar. As suas esperanças renasceram e ele passou a buscar Jesus em todos os lugares onde ele andou, naqueles 3 anos em que ele pregava e curava. E o pobrezinho sempre ia se arrastando, mas nunca conseguiu chegar à presença do Mestre, porque a multidão ávida da presença do Senhor impedia, e ele de longe não conseguia chegar até o Cristo para pedir a sua cura. E eis que veio a notícia inominável. Jesus havia sido condenado pelo Sinédrio à crucificação, e foi crucificado entre 2 malfeitores vulgares. E o pobrezinho pensou, pelo menos agora eu vou até lá, eu quero conhecê-lo, quero apenas vê-lo, e tentou subir o Calvário. E ao meio do caminho perdeu as suas forças,
não conseguia, o sol escaldante, e ele não conseguiu chegar até Jesus. E desistiu e resignou-se, voltando a esmolar na Porta Formosa. Aníbal de Silas diz que Jesus não desampara ninguém que confia no seu amor. E foi então que, numa certa tarde, 2 vultos irradiando simpatia vinham subindo as escadas que levavam à Porta Formosa. Um era um jovem, cerca de 20 anos, chamava-se João, filho de Zebedeu. O outro, um homem mais maduro, 43, 44 anos, chamava-se Simão e era apelidado de Pedro. E eles vieram subindo e chegaram na Porta Formosa. E o pobrezinho, ao ver aqueles 2 homens, estendeu as suas mãos trêmulas, esquálidas, e rogou, como fazia sempre: Senhor, tenha compaixão e me dê uma esmola. Pedro e João pararam, percebendo que algo extraordinário iria se passar. Aproximaram-se dele e disseram: olhe para nós. E ele disse: eu estou olhando, esperando que fosse dada alguma moeda. E foi então que Pedro fez vibrar no ambiente a sua voz poderosa. Ele disse: nós não temos ouro nem prata, e por isso nós não lhe daremos uma esmola. Mas o que temos, isso nós lhe daremos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem, registra Lucas, levantou-se e saiu balançando as suas muletas e adentrou ao templo para mostrar para todos que ele havia sido curado pelos apóstolos do Cristo. E quando nós concluímos as nossas reflexões, trazendo para as nossas telas mentais esta cena, é para que nós saiamos daqui hoje nos lembrando que também somos os estropiados, também somos os cegos espirituais, que também precisamos da cura, precisamos nos levantar e andar, precisamos ir em busca do conhecimento que liberta, conforme o Cristo nos ensinou. Aproveitemos o nosso tempo. Muito obrigado pela atenção de todos e muita paz.